Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje, quarta-feira, dia 5 de maio, nós vamos estar dando continuidade às nossas aulas de Educação Física. Espero que vocês estejam assistindo aos vídeos, estejam acessando ao canal do YouTube. É importante deixar um comentário, sugestões para as aulas, para que o professor possa ter o retorno das avaliações de vocês. Assim como também é importante vocês realizarem as atividades e enviarem para o professor as atividades lá no WhatsApp. Tá? E eu gostaria aqui de explicar também o porquê que eu solicito o envio de foto ou vídeo. Muitos alunos têm perguntado, quando tem atividade prática. É importante para que possa ficar registrado a realização da atividade por parte de vocês, certo? Então, quando tiver aula somente teórica, vocês vão registrar somente no caderno. Quando tiver aula teórica e prática, eu preciso que vocês enviem junto foto ou vídeo de vocês realizando as atividades. Não adianta só enviar a foto do caderno, senão a atividade não fica completa, tá? Fica faltando essa parte. Então, logo após esses avisos, nós vamos entrar no nosso conteúdo, na nossa temática específica da aula, que é a ginástica de condicionamento físico. Então, nós abordamos nas aulas anteriores o atletismo, nós conhecemos as corridas, conhecemos os tipos de provas, onde elas são realizadas, vimos também na aula passada os saltos, vocês pesquisaram sobre um tipo de salto, para que a gente pudesse ter esse conhecimento da modalidade atletismo. Agora, então, nós vamos abordar uma temática que traz como reflexão um pouco do cuidado com a saúde, do cuidado com a saúde física, do cuidado com a saúde mental, do cuidado com a saúde social, que é importante também. Ainda mais nesse período que a gente está vivendo, de isolamento social, de distanciamento das pessoas. Muitas pessoas também não têm a possibilidade de uma prática, de uma atividade, um exercício físico, desse descontrole até mesmo às vezes da alimentação, e entender o porquê que é preciso ter controle sobre isso para evitar o surgimento de novos problemas e até mesmo de algumas doenças, ok? Então hoje nós vamos abordar as ginásticas de condicionamento físico, ok? Então vamos lá. Bom, para a gente falar sobre isso, alguns termos vão estar bem presentes, que é a atividade física, exercício físico, qualidade de vida e saúde. Pois bem, então a nossa aula de hoje, ela tem por objetivo apresentar para vocês esses conceitos, o que é a atividade física, como se define a atividade física, o que é exercício físico. Atividade física e exercício físico são as mesmas coisas, ou elas têm significado diferente. Qualidade de vida, qual o conceito de qualidade de vida, o que significa isso e qual a relação que isso tem no meu dia a dia. E saúde, entender um pouquinho mais sobre saúde e o conceito de saúde. Para que a gente precisa compreender isso? Para que a gente possa entender a importância de aplicar isso no nosso dia a dia. Tá? Então, aplicar esses conceitos, ter conhecimento desses conceitos, ter conhecimento dessas palavras, nos dá a possibilidade de aplicar elas com maior segurança no nosso dia a dia, através de escolhas que a gente faz, entre fazer ou não um exercício, e aí eu vou escolher fazer porque eu sei que eu vou ter benefícios, entre comer ou não determinado alimento, porque saber que esse alimento vai me fazer mal ou não, em participar de alguma atividade, mesmo que à distância, me permite essa relação social com outras pessoas e não a exclusão. Então, isso, eu conseguindo aplicar esses conceitos no meu dia a dia, me dá uma melhor condição de saúde. Conseguindo aplicar esses conceitos, usar esses termos no meu dia a dia, eu tenho uma melhor condição de saúde. Logo, se eu tenho uma melhor condição de saúde, eu sou uma pessoa saudável, certo? E é esse o objetivo, sermos pessoas mais saudáveis, Bom, para a gente pensar um pouquinho e dar continuidade na nossa aula, é preciso a gente também refletir um pouquinho sobre
algumas frases que eu trouxe aqui. Teve esse autor que ele disse assim: a quantidade de vida só tem valor quando é suportável, e o objetivo de estender a vida só é viável se uma razoável qualidade de vida puder ser mantida através dos anos. O que ele está nos dizendo? Vamos pensar um pouquinho. O que tu acha? O que tu entendeu por essa frase? Eu compreendo que ele quer dizer o seguinte, que a quantidade de vida, ou seja, a vida em anos, né, viver bastante tempo, né, 80, 90, bastante tempo de vida, só vai ter valor, só vai ter sentido quando eu conseguir, quando for suportável, quando eu conseguir sustentar isso, né, de estender a vida com uma razoável qualidade de vida. Então, não adianta nada eu estender minha vida até 90, 95 anos se eu vou ser uma pessoa cheia de comorbidade, cheia de doença e eu não vou poder desfrutar disso por muito tempo, né? Só que para mim poder fazer isso, é como se fosse uma plantação, né? Eu tenho que plantar, regar, para depois eu colher. Então eu tenho que começar a tomar esses cuidados com a minha saúde, já desde criança, adolescente, para que lá na minha fase adulta e depois a velhice, eu possa colher os frutos dessa interferência que eu causei, essa interferência positiva que eu causei na minha vida. Aí eu consigo estender a minha vida em anos e viver bem esses anos, né? Não estar doente frequentemente ao longo desses anos. Até porque ninguém consegue ser 100% saudável o tempo todo. Isso não existe, a gente precisa entender isso. Nós precisamos fazer escolhas mais saudáveis, mas é impossível ser 100% saudável o tempo todo, todos os dias. Outra reflexão importante: todo ser humano tem direito à saúde e, consequentemente, à qualidade de vida. Então, todos nós, isso está lá na Carta Brasileira, né, que foi escrita para a prevenção integrada na área da saúde. Qualquer ser humano, ele tem direito à saúde. E esse ter direito à saúde, né, ele é bem amplo e bem complexo, porque isso diz que eu sou responsável também, né, pela manutenção e o meu acesso à saúde, pelas minhas escolhas, pelas minhas características hereditárias, né, aquilo que eu herdei da minha família como característica, e também porque as políticas públicas, elas devem me garantir esse acesso à saúde. Então, aí é uma relação daquilo que eu devo fazer, que eu sou responsável, com aquilo que as políticas públicas me ofertam, né, e me propiciam de condição de saúde. É a união das duas coisas, mas a gente tem direito a isso, é um direito nosso, certo? E nós devemos sempre buscar esse direito, seja nas nossas ações e com o auxílio das políticas públicas. Outra reflexão, também da Carta Brasileira de Prevenção Integrada na área da saúde. A prevenção e promoção da saúde dependem fundamentalmente de cada indivíduo. Então é isso que eu estava falando. Não adianta nada só eu ter esse direito, né, me garantir esse direito de acesso à saúde, mas eu faço as minhas escolhas erradas. Né? Eu tenho o hábito de não me alimentar bem, de não fazer exercício ou atividade física, de não me relacionar com as pessoas mesmo com distanciamento, né? Então, se eu faço uso de alguma substância inadequada ou indevida, então nós somos responsáveis, né, pela essa prevenção e promoção da saúde. Depende da gente, as escolhas são feitas pela gente. Por isso que é importante, então, eu conhecer esses termos, né, para que eu possa fazer as escolhas e tomar as decisões que são benéficas para a minha saúde e para a minha qualidade de vida. Ok? Feito essas reflexões, então, nós vamos para o nosso primeiro termo, que é qualidade de vida. Então, esse conceito, esse termo, ele começou a ser utilizado nos Estados Unidos, né, e ele não tinha uma relação muito direta com o que ela é hoje. Ela estava mais relacionada à aquisição de bens materiais e tecnologia na vida das pessoas. Então, as pessoas que tinham mais acesso, né, a bens materiais como tecnologia e materiais, elas eram consideradas pessoas com uma boa qualidade de vida, como se fosse algo que eu pudesse comprar, adquirir, né?
Depois, com o passar do tempo, começou a se estudar mais e começou a se compreender que não era esse o caminho, né? Então, outros parâmetros foram direcionando para quê? Para que a qualidade de vida está relacionada com dois aspectos muito importantes, que é a saúde e a educação, certo? Então não tem mais esse vínculo com a aquisição de bens e tecnologia, mas sim com a saúde e com a educação. Então, um país, uma cidade, um estado que proporciona à sua população saúde e educação, ela está investindo muito em qualidade de vida. Claro que a tecnologia ela é importante, ela auxilia nesse processo, mas ela é uma consequência disso, ela é um auxílio para isso. O importante é investir em saúde e educação. E as nossas escolhas também devem seguir esse caminho, investimento em saúde e educação. Lembrando sempre que é a união das duas coisas, aquilo que eu escolho e aquilo que me é ofertado. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, qualidade de vida é a percepção do indivíduo. Então, é a percepção, é a minha percepção, relacionado aos seus objetivos. Então, é aquilo que eu desejo, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu quero, aquilo que eu escolho, e isso é contextualizado, está relacionado com os aspectos social, mental e físico. Então aqui a Organização da Saúde já diz assim, a qualidade de vida, ela não é um bem material, ela não é só a saúde e a educação, mas ela é a relação do indivíduo e esse indivíduo ele é formado por 3 fatores, os aspectos sociais, os aspectos mentais e os aspectos físicos. Então ela já enxerga o indivíduo como um ser complexo, né, e que precisa estimular esses 3 caminhos, vamos dizer assim. Depois, um outro autor chamado Narras, ele afirma que qualidade de vida pode ser considerada como resultado de um conjunto de parâmetros individuais, e aí aqui volta a reforçar essa teoria de que nós somos seres complexos e que estamos relacionados a diversos fatores, como individuais, socioculturais e ambientais. Então, tudo isso influencia. Por exemplo, aquela pessoa que mora em um bairro, em uma localidade, em que não tem tratamento de água e esgoto, né? Em que não tenha educação, em que não tenha ações públicas, de políticas públicas positivas, essas pessoas vão ter uma deficiência na sua condição de qualidade de vida. Já aquelas pessoas que moram ou que têm a possibilidade de ter tudo isso, tratamento de água e esgoto, acesso a uma boa alimentação, acesso à educação, elas têm um potencial a melhorarem a sua qualidade de vida. Ok? Então, compreendendo um pouco mais a qualidade de vida, a gente pode perceber que é o indivíduo, aqui somos nós no centro, nós somos o ser, aqui o indivíduo, esse somos nós, esse é eu, esse é você, e aí nós estamos recebendo influências constantemente relacionados aos nossos movimentos sociais, né? Como eu me relaciono com as pessoas, né? Se eu tenho uma boa relação, se eu construo uma rede de contato com pessoas, mesmo nesse distanciamento, né? Se eu não sou uma pessoa isolada, se eu sei me comunicar com as pessoas, né? Depois, os aspectos relacionados ao físico, né? Que aí entra aqui se eu tenho esse cuidado com o meu corpo, se eu preservo o meu corpo, né? Se eu entendo que ele precisa de cuidados, e depois as questões referentes ao aspecto mental, que é muito importante também, né? Não existe um mais importante, o mental é mais importante que o físico é mais importante que o social. Não, esses 3 aspectos nos formam enquanto indivíduo e nós precisamos estimular constantemente esses 3 aspectos. É óbvio que em algum momento um deles pode estar sendo melhor cuidado do que outro, mas não podemos descuidar de nenhum deles em nenhum momento. E aí então nós recebemos interferências positivas nesses aspectos, então nós alimentamos esses aspectos, né? Quando eu faço leitura, por exemplo, eu estou tratando do meu aspecto mental,
né? Quando eu me relaciono bem com as pessoas, eu estou cuidando dos meus aspectos sociais, e quando eu pratico um exercício, uma atividade física, eu estou cuidando do meu aspecto físico e estou colocando interferências positivas nesses aspectos, estou melhorando eles. Mas também, em alguns momentos, a gente recebe interferências negativas e aí pode diminuir as minhas condições de saúde, a minha condição de qualidade de vida, e eu preciso estar atento para que isso não seja uma rotina. Então, quanto mais interferências positivas eu inserir dentro desses 3 aspectos, melhor vai ser a minha qualidade de vida. Bom, partimos então para o segundo conceito. Qualidade de vida e saúde são conceitos que se relacionam e se complementam. A OMS, ela afirma, e ela foi modificando esse conceito de saúde. Ela diz assim: saúde é um estado de completo bem-estar físico. Quando ela diz completo bem-estar físico, ela está falando também do aspecto mental e do aspecto social. E não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então, antigamente a gente tinha o conceito, e se a gente perguntar para os nossos avós, para os nossos pais, perguntar o que é uma pessoa saudável, as pessoas diriam, é uma pessoa que não está doente. Antigamente se entendia assim, hoje não é mais assim. O fato de eu não estar doente não significa que eu seja uma pessoa saudável, porque se eu posso não estar doente, mas eu não tenho hábitos de saúde. E ter hábitos de saúde é ter hábitos que cuidem do meu aspecto mental, do meu aspecto social, do meu aspecto físico. Então, temos que cuidar e estimular esses 3 aspectos sempre. Então, conceito de saúde não é mais a ausência de doença, é o desenvolvimento completo do bem-estar físico, mental e social. Partindo então para o nosso próximo conceito, que é a atividade física. O que é a atividade física? E aqui a gente vai compreender a diferença de atividade física e exercício físico. A atividade física é qualquer movimento que eu fizer com o meu corpo. Então, qualquer movimento que eu fizer com o meu corpo, e esse movimento vai gerar um gasto de energia. Então, eu tenho que fazer um movimento e esse movimento gera um gasto de energia. Por exemplo, eu ir pedalando até o meu trabalho. Eu ir fazer compras no supermercado, caminhando, né? Não de carro. Se eu for de carro, não teve gasto de energia do meu corpo, teve gasto de energia do carro, e a energia do carro é a gasolina. Então, é qualquer movimento realizado pelo meu corpo que tiver gasto de energia, certo? A atividade física é um comportamento que envolve movimentos do corpo que são feitos de maneira intencional. Então, o que quer dizer isso? São movimentos que eu quero fazer. São movimentos controlados por mim. Por exemplo, volto ao exemplo de ir ao mercado caminhando. Para mim ir ao mercado caminhando, eu preciso me locomover de forma intencional. O que é um movimento intencional? É diferente do reflexo. Eu estou caminhando na rua, tropecei e aí fui cair e o meu braço veio à frente do rosto. Eu não quis trazer o braço à frente do rosto. O meu corpo fez esse movimento de forma involuntária, de forma não intencional, como uma proteção. Então, a atividade física envolve movimentos intencionais, aqueles movimentos que eu controlo, que eu realizo. A atividade física ela pode estar presente no lazer, então ir passear no parque, ir caminhar com a família, pode estar nas tarefas domésticas, né? Na realização das tarefas domésticas, como uma faxina, limpar a casa, varrer o seu quarto, né? Ou em deslocamentos para a escola ou trabalho. Então, o fato de eu ir a pé para a escola, agora não estamos indo ainda, né? Mas o fato de ir a pé ou de bicicleta, na escola, no mercado, no trabalho, isso é considerado uma atividade física. Okay? Então, relembrando, atividade física, qualquer movimento que provoque um gasto de energia, esse movimento precisa ser voluntário, ser realizado por mim, e ele está relacionado à atividade de lazer, trabalho, atividades domésticas.
Esse é o conceito de atividade física. Passamos então para o exercício físico e agora nós vamos começar a compreender um pouquinho a diferença entre atividade física e exercício físico. Bom, exercício físico são atividades sistematizadas. Olha aqui, já aparece a primeira diferença entre atividade física e exercício físico. Por quê? São atividades que são programadas para acontecerem mais de uma vez dentro daquela programação. A atividade física ela não é sistematizada. O exercício físico, sim. Consequência de movimentos para alcançar um objetivo. Então, eu faço repetição daquele movimento. Tá? Então, por exemplo, eu ir pedalar na praça é uma atividade física. Agora, eu ir fazer um treino de ciclismo é um exercício físico, porque eu vou fazer isso mais de uma vez, vamos supor que o período seja a semana, eu vou fazer isso mais de uma vez durante a semana e vou fazer movimentos repetitivos com o objetivo de melhorar a minha saúde, a minha estética e a minha performance. Completamente diferente da atividade física. Na atividade física é uma atividade sem essa organização, sem essa sequência e sem esse objetivo. A atividade planejada, o exercício físico é e estruturada, tá? E ela tem como objetivo melhorar ou manter os componentes físicos. Então, quando eu faço um exercício físico, eu quero melhorar a minha força, eu quero melhorar a minha flexibilidade, eu quero melhorar a minha resistência e todas as outras capacidades físicas. Quando eu faço uma atividade física, eu estou fazendo algo só relacionado à saúde e ao bem-estar físico. Tá? O exercício físico também ele é orientado por um profissional de educação física. Então, para ser considerado exercício físico, tem que ser uma atividade programada por esse profissional e orientada por esse profissional. Diferente da atividade física. Eu não preciso de um professor de educação física para mim ir ao mercado, para mim andar de bicicleta na praça. Né? Agora, para mim fazer um treinamento, eu preciso que esse profissional organize meu treinamento, diga o tempo que eu preciso fazer, a intensidade que eu preciso fazer, quantas vezes eu vou repetir esse exercício. Então, para a gente entender bem, todo exercício ele é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Tá? Então, tudo que é exercício eu posso considerar atividade física, mas nem toda atividade física vai ser um exercício. Ok? Bom, chegamos então na última parte da nossa aula, que é a atividade devolutiva. Tá? Então aqui eu trouxe uma reflexão para ver se vocês compreenderam bem o que é o exercício físico e o que é a atividade física. Observando as imagens, né, as imagens A, imagem B, C, D e E, vocês vão observar e identificar como a atividade física ou exercício físico. Então vocês vão olhar aqui, por exemplo, a imagem A, tá? E aí vocês vão anotar aí no caderno. Essa imagem aqui é uma atividade ou um exercício físico? Tá? A imagem B é uma atividade física ou um exercício físico? Então vocês vão anotar a letrinha e o que vocês acham que é. Ok? Bom, depois vocês, usando os conhecimentos de vocês, vocês vão explicar o conceito de saúde e qualidade de vida, tá? Explicando como eles se relacionam, certo? E aí vocês vão bater a foto e enviar para o professor lá no WhatsApp, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição. Desejo a todos uma boa aula e uma boa semana. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.